Finja até que aquilo que você quer se torne de fato real. É bem provável que você já tenha ouvido esse conselho em alguma vez, né? De quando você finge que você já está em uma determinada situação, com o tempo você de fato vai estar nela. Se você assistiu lá o filme O Segredo, por exemplo, lá fala sobre isso, dá alguns exemplos. E a minha intenção nesse vídeo é falar de forma completa com você sobre isso, tá? Sobre esse fingir. O que a gente vai conversar aqui? Primeiro, por que fingir funciona, tá? Funciona mesmo, essa ideia de fingir até se tornar real, funciona. E eu vou te dar exemplos aqui e te mostrar e te provar de por que isso realmente funciona. Depois, eu vou te explicar sobre uma objeção que muita gente que já tentou isso e não conseguiu tem, que é tipo assim, cara, eu finjo, mas não acontece nada. Eu finjo, mas não consigo sentir nada. E aí, obviamente, não se torna eficiente. Por que isso acontece? Vamos conversar sobre isso também. E no final, eu vou te explicar aqui dois exemplos práticos, tá? De como eu fiz isso, tá? Como que você finge corretamente e para ter resultado com isso. Então, eu vou te mostrar exemplos práticos de coisas que eu fiz aqui. Uma dessas coisas é meio bizarra, assim, pode parecer extremamente simples, mas mostra realmente como as coisas funcionam bem, tá? Antes disso, dá o like aqui nesse vídeo, tá? Se você já acompanha o canal, já sabe que o conteúdo é bom. Quando você dá o like, o YouTube distribui esse conteúdo mais facilmente, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito há muito tempo, confira aí a sua inscrição, tá? Vai no botão inscrever-se aí, inscreve, coloca para ativar as notificações também. Eu estou produzindo mais conteúdo agora, né? Então, sempre que eu produzir, você vai ser notificado, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, né? Por que a ideia do fingir funciona? Quando eu olho para baixo aqui, é porque eu estou seguindo aqui, como a ideia é fazer um vídeo completo, né? Eu fiz um pequeno roteiro aqui para não me perder aqui na nossa conversa, tá? Então, por que fingir dá certo? Eu até fiz um vídeo ontem, né? Foi postado aqui ontem, sobre o princípio básico de como que tudo isso funciona, né? Que é, ao que tem mais é dado, e ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. É um versículo bíblico que fala isso. Esse princípio mostra exatamente como tudo isso funciona, tá? Então, qual que é a ideia por trás desse fingir, né? Porque quando se fala ao que tem mais é dado, e aí lá nesse vídeo eu expliquei melhor, não é só ao que tem, ao que pensa que tem, ao que sente que tem. Só que para quem tem é mais fácil pensar que tem. Para quem não tem é mais fácil pensar e sentir que não tem. Mas você fingindo, é possível você atingir isso também. Então, o princípio por trás desse fingir é isso, tá? Ao que tem mais é dado. Então, eu preciso, mesmo talvez não tendo, fingir que tenho, tá? Esse é o princípio por trás. Bom, mas por que isso realmente funciona, né? Por que esse fingir funciona? Porque a nossa mente, por mais que ela seja algo maravilhoso, ela tem uma espécie de bug, né? Entre aspas, é como se fosse um defeito, assim. Que é o quê? Não diferenciar o que é real do que não é, né? Não diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, tá? Como você pode ver isso de forma prática? Tem algumas formas aqui. Vou te dar um exemplo aqui que não é um exemplo dos melhores, assim, né, dos mais agradáveis, mas mostra como que isso funciona mesmo, tá? Foi feita uma experiência lá nos Estados Unidos com um homem que ele tinha sido condenado a, não sei se é a prisão perpétua ou a sentença de morte mesmo, não sei muito bem, não lembro bem. E como ele já era um homem condenado a isso, resolveram fazer um experimento com ele nesse sentido, tá? O que eles fizeram? Eles colocaram ele num local e fizeram uma espécie de corte no braço dele, tá? Só que não foi feito um corte, tá? Passaram algo assim, como se tivesse feito um corte no pulso dele, tá? Então chegou lá, passou algo assim, e aí eles colocaram como se fosse uma goteira, né? Uma goteira pingando no chão, falou assim, agora você vai sangrar até morrer. E o que aconteceu? O homem, de fato, morreu, cheio de sangue. Mas ele morreu por, teoricamente, falta de sangue. Por quê? Porque ele acreditou que estava ficando sem sangue.
Exatamente isso, tá? Então, é um exemplo não muito agradável, mas mostra como que isso funciona em todos os sentidos. Quer ver um exemplo mais simples? Alguns atores aí de filme e novela já passaram vários apertos. Por quê? Eles fizeram um papel de vilão lá no filme, na novela, e foram andar na rua e a galera ficou louca com eles, falando, por que você foi fazer isso com fulano? Porra, era uma novela, era um filme, mas a pessoa não diferencia isso. Só para finalizar a ideia dos exemplos, né? Quando fala de filme assim, com questão de emoção, eu lembro do Titanic, né? Isso até dá uma entregada na idade aí, talvez, né? Porque não é um filme muito novo. Mas na época lá do Titanic, o que mais acontecia, né? Quando ele foi lançado no cinema, todo mundo saía chorando do filme. Porra, mas é um filme, pô. Você sabe que aquilo ali não está acontecendo, mas mesmo assim você chora. Por quê? Porque a mente não sabe o que é real e o que não é, tá? Ela entende o sentimento que está ali. O sentimento, tá? Então, por esse princípio de ela não saber o que é real e o que não é, a gente pode considerar e ter a certeza que o fingir realmente funciona. Fingir funciona. Por que vai funcionar? Porque ela não sabe o que é real e o que não é. Ela entende o sentimento que você está dando ali. Tá? Bom, Fabrício, mas se isso acontece, por que eu tento fazer e não consigo, né? Eu tento imaginar, eu tento fingir, eu já tentei várias coisas, mas não acontece. E aí existem basicamente dois exemplos para isso, tá? Dois motivos para isso. O primeiro motivo é vibração baixa, tá? Vibração baixa. Você não cria coisas boas com uma vibração ruim. Vibração nada mais é que sentimento, tá? Então, eu quero sentir que eu sou rico, eu quero sentir que eu tenho o emprego dos sonhos, eu quero sentir que eu tenho um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa e etc. Só que eu estou na vibração baixa, eu estou ali com um sentimento muito negativo, sentimento de angústia, de culpa, de medo, de qualquer coisa desse tipo. Cara, é impossível, tá? Impossível. O sentimento é o que atrai as coisas, né? Então, tem até uma frase que eu costumo dizer que é: o que você está sentindo, você está pedindo, tá? O que você está sentindo, você está pedindo. Então, se eu estou emanando esse sentimento negativo, eu estou pedindo mais disso, aí não vai fazer sentido. Eu vou imaginar tal coisa. Não é condizente. Não é condizente, tá? Então, se você estiver nessa vibe, a coisa realmente não vai funcionar. Eu sempre reforço aqui, né? E aqui no canal, inclusive, tem reprogramações para isso. Reprogramação para eliminar sentimentos negativos, reprogramação para alegria, que é para a primeira coisa, independente do que você estiver passando, independente do que você quiser atrair, né, para a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é se sentir bem. Não tem outra coisa, tá? A coisa mais importante, a primeira coisa que você precisa é se sentir bem. Só de se sentir bem, muita coisa já se resolve sem se imaginar, sem se fingir, sem nada. Só de se sentir bem, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa. Bom, e o segundo motivo de você talvez não conseguir sentir é por causa das crenças limitantes, né? E aí existem as crenças em vários aspectos. Aqui a gente foca na questão financeira, né? Eu não sei qual vídeo que foi, mas eu vi os comentários de desses últimos vídeos que eu postei, que uma pessoa falou assim: olha, Fabrício, mas como que eu falo sobre se sentir próspero, etc, né? Ela fala, como que eu vou me sentir rica se eu tô cheio de dívida, cheio disso, daquilo? Fala, não vai. Você não vai se sentir rico. Às vezes, é isso que é preciso entender. Não é assim que funciona. Não é esse salto gigantesco, tá? Não é assim. Existe como se fosse uma escala de sentimento, uma escala desse fingir. Se eu tô com dívida, eu tô ferrado, cara, eu não vou... Para eu alcançar esse sentimento desse fingir de ser rico, é uma distância muito longa. O que é melhor? Eu ir numa distância mais curta, que é o quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é um fingir. Eu vou fingir que tá tudo bem. Esse a sua mente consegue aceitar mais facilmente do que esse próximo, tá? Mas falando aqui especificamente sobre a questão das crenças,
exemplo, tá? Quero me sentir rico, tá? Só que na sua cabeça ainda existe a ideia de que o rico é mau, de que se eu for rico eu vou estar desagradando a Deus, que é mais fácil o rico um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, que não se pode armazenar tesouro na terra, que quem está resolvido a ficar rico cai em tentação. Então, se você tem falta de permissão no sentido de não posso me destacar, não posso ter uma vida leve, tudo isso são crenças que não permitem você atingir esse sentimento de eu sou rico, porque não faz sentido. É como se eu estivesse falando que eu sou uma coisa, mas que na minha mente está associado a uma coisa ruim. Como que eu vou alcançar isso? Então, é preciso primeiro fazer essa limpeza. Cara, dinheiro é ótimo, eu mereço, eu consigo, eu tenho capacidade e tudo isso, aí sim eu alcanço esse sentimento. Tá? Então, 2 razões para as coisas não funcionarem bem nesse sentido são essas. Primeiro, sentimento negativo e também a questão das crenças. Tá? Bom, para fechar, 2 exemplos práticos de coisas que eu fiz aqui, nesse fingir, tá? Que funcionaram muito bem. Uma delas, cara, é meio bizarro, tá? É meio bizarro, mas mostra como que isso funciona mesmo. Olha só. Isso deve ter uns 8 anos, tá? Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu entendi que eu precisava, né, colocar na minha cabeça que eu já tinha dinheiro, etc. Eu fui vendo algumas coisas que eu poderia fazer nesse sentido. E aí, uma coisa que eu decidi mudar foi o local que eu cortava o cabelo, né? Na época eu pagava, acho que era R$15 pelo corte de cabelo, né? E era um local extremamente simples, né? O corte, o cabelo, pô, não tem nada demais ali, passou a máquina e tal, não precisa ser nenhum expert para fazer isso. Só que era um local muito simples. Aí eu lembro que um dia eu passando de moto em um local, eu vi uma barbearia assim que me chamou a atenção. Pô, que lugar bacana, parece ser legal ali, né? E eu fui lá e fui experimentar essa barbearia. Na época o corte lá, eu não sei se era 40 ou 50 reais, né? Mas tipo assim, então já era, né? E na época eu estava nesse momento de transição, né? Eu já tinha entendido como as coisas funcionavam, mas o meu resultado financeiro ainda não era condizente com a minha mentalidade, né? Existe esse processo aí. Então eu comecei a cortar cabelo lá e tal, só que chegou um momento que eu corto toda semana, né? Ainda mais hoje com a barba e tal, eu vou no barbeiro toda semana. Só que chegou um dia de, cara, não tinha dinheiro. Pô, o que eu vou fazer? Né? E o meu cabelo cresce muito rápido, então ficava feio e tal. Fica muito desarrumado. Eu pelo menos não gosto, né? Tem gente que gosta assim de um estilo mais black power e tal, eu não curto. Aí o que eu fiz? Eu fingi que eu já estava com o cabelo cortado. Olha que loucura. Eu cheguei na frente do espelho e comecei a fazer assim, ó. Nossa, cara, ainda bem que agora eu já consegui cortar meu cabelo. Ele já estava todo vacalhado. Ó, que bom que agora eu consegui cortar, ó. Tá bonito agora, que bom, tal. Beleza. Não se passaram 2 dias, o meu barbeiro, que é meu barbeiro até hoje, que é um amigo inclusive, ele mandou uma mensagem para mim falando assim: Fabrício, cara, eu tô até meio sem graça de te falar isso, mas não tem como você quebrar uma pra mim, não? Pô, fala aí. Então, eu tô dando um curso aqui e, cara, eu preciso de alguém para ser o modelo. E eu pensei em você, porque a gente já, né, tem uma amizade aí e tal. Não dá pra você quebrar essa pra mim, não. E eu mantinha a postura, né? Falei, pô, Arthur, não, dá, pô, dá sim. Te ajuda aí com isso. E eu fui lá e cortei o cabelo. Olha, sabe por que não dá pra dizer que isso foi coincidência? Porque isso nunca aconteceu antes. Ele nunca me pediu isso antes. E nunca me pediu depois. Foi somente a única vez que eu não tinha condições de fazer. Só essa vez que aconteceu. Como que eu vou falar que foi coincidência? Não, cara. Eu criei isso através do fingir, tá? Outro exemplo, aí já um exemplo maior, né? Há um tempo atrás eu troquei de moto, né? Eu gosto muito de moto. Ando muito assim, acho bem prático, né? Ando mais de carro quando eu tô com meu filho.
E aí, quando eu tinha uma moto em mente, aí fui, uma Harley Davidson, né? Aí fui, experimentei e tal, andei um pouco, cara, não foi muito meu estilo. Aí do nada apareceu pra mim, eu tava pesquisando, né, no YouTube apareceu uma outra moto, uma Ducati, né? Na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, é essa moto. Não sabia preço, sabia nada, né? E aí eu comecei a vibrar, né? Em cima daquela moto, tá? E o que eu fiz? Antes eu estava muito na ideia de atrair aquilo, né? Eu quero atrair, eu quero essa moto, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas depois eu falei assim, não, cara, eu preciso o quê? Fingir que eu já tenho. Como que eu comecei a fingir? Aí eu lembrei lá do filme O Segredo, que mostra um cara lá como se ele estivesse dirigindo, né, e tal. Eu coloquei no YouTube vídeo de um cara pilotando a moto, mas não vendo a moto, mas ele deve colocar alguma coisa no capacete, né, uma câmera, assim. Então, ele mesmo com a mão assim e pilotando, e ouvindo o barulho da moto e tal, e eu comecei a ver esse vídeo, né? Esses vídeos. E eu comecei a me ver, de fato, ali, né? Era exatamente aquilo que eu ia ver na hora que eu estivesse pilotando. Adivinha? Passou pouco tempo, surgiu uma oportunidade incrível para eu adquirir essa moto, eu tenho ela até hoje, né? E dos bens materiais, talvez seja o que eu mais gosto, assim, eu amo mesmo essa moto, amo. Esses são apenas 2 exemplos para mostrar que o fingir funciona. Funciona, cara, funciona. Mas funciona desde que você tenha a mente preparada para isso e consiga fazer isso realmente da forma certa. Bom, eu quero te fazer um convite aqui, nessa questão especialmente que eu falei das crenças. Eu gravei um vídeo recentemente, cara, que é um dos vídeos mais claros sobre isso, onde eu falo de uma das principais crenças, que é a crença de permissão, né? Será que você tem permissão de enriquecer? Como que eu posso saber? Porque às vezes fala de crença, fala assim, pô, como é que eu vou saber? Eu gravei essa aula, né, explicando exatamente como que você entende se você tem permissão ou não, né? Não só permissão, outros tipos de crença também, eu detalho lá, tá? Toca aqui, vai ter um link para esse vídeo aqui abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário. Fez sentido esse vídeo? Deixa aqui um comentário, dá um like se fez sentido e a gente se vê em um próximo vídeo.